Olá, você está no programa Alma Querida, no programa no qual nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos, das almas queridas que nos escrevem. Eu tenho aqui o e-mail da Bernadette, ela não se opôs a que divulgasse o nome. Ela é de Goiânia, Goiás, e ela assistiu o programa Submissão, o assunto era submissão a Deus. Estou sempre falando de submissão a Deus, né? E ela disse, maravilhoso, todos os programas Alma Querida. E está sendo como uma faculdade para mim, pois muitas vezes leio os livros, mas me parece que esqueço muito rápido. Mas eu aqui consigo me sintonizar e entender. Ô Bernadette, obrigado pelo seu e-mail. Eu só queria dizer uma coisa muito interessante, né? Um dia desse eu fiz uma palestra numa cidade do interior. Foi uma palestra que, enquanto eu falava, as pessoas estavam como que hipnotizadas. Um auditório de umas 200 pessoas. Terminei de falar, eles não se levantaram para aplaudir, eles pularam. E foi um assunto de muita intensidade, de muita profundidade. Mas, depois de uns 10 minutos, eu sentia como se tudo aquilo que eu falei não tivesse fazendo sentido nenhum, como se tivesse sido apagado da mente deles. Aí eu me perguntei a mim mesmo, e perguntando a Deus, né? E ao plano espiritual, mas por que isto acontece? É como se não tivesse falado nada. Ninguém está vivenciando aquilo que eles ouviram tão atentamente. E a resposta do plano espiritual foi de que eles seriam trabalhados à noite. Aqueles que oferecessem sintonia para os mentores seriam trabalhados pelos mentores. Então aquele conteúdo iria ajudá-los. Aqueles que fossem trabalhados pelos obsessores, que não oferecessem sintonia, vamos admitir que saísse dali e antes de dormir fumasse, bebesse, ou fizesse alguma coisa que impedisse a sintonia com o plano superior, estaria sintonizado com os planos inferiores. Então, os inimigos iriam dizer, olha, tudo aquilo que você ouviu foi palhaçada, não é nada disso, etc. E depois, o plano espiritual age assim. São sementes que vão sendo semeadas. Então, quando você ouve os programas Alma Querida e você os entende bem, é porque você já leu aqueles livros que você disse que não entendeu e que esqueceu. Aquilo ficou como semente. Então, quando você me ouve, aquilo que eu falo chega como se fosse um adubo e vivifica aquilo que já está na sua mente. Tudo é uma soma, nós estamos sempre aprendendo. Queiramos ou não, estamos sempre aprendendo. Muito obrigado pela sua sintonia. O outro e-mail vem da Maria Diana. Ela é de Patos, na Paraíba. Há 2 anos fui acometida de diabetes e a depressão bateu. Perdi muitos pesos, muitos quilogramas. E já tinha o peso normal. Se já tinha o peso normal, aí ela diz, né? Fiquei esquelética, não aceitava. Mas graças a Deus encontrei o canal do Boi e assim me tornei ouvinte assídua de seus programas. Na próxima vez que for a São Paulo, sairei daqui agendada de palestras da Boa Nova e mais outras possíveis. Assim me realizarei como ouvinte e admiradora de sabedoria. Eu sou estressada, mas pelo que já aprendi por seus programas, cultivo a serenidade e fico triste de não o ter encontrado há mais tempo para ser o que sou hoje. Minha querida Maria Diana, alma querida, você diz aqui que foi acometida de diabetes, você diz que é estressada. Veja, não acha graça na vida. A metáfora psicanalítica para o diabetes é nada de doce restou. Se eu não acho que o mundo tenha doce, que o mundo me dá prazer, se eu não vejo alegria no mundo, nada doce no mundo, eu preciso fazer doce em mim. Então, eu te dou um conselho. Começa a abraçar. Como diz um e-mail que chegou na minha caixa de correspondência, né? O cúmulo da tecnologia. Com que né? Tecnologia. De um mineiro. O mineiro falando, né? Vocês sabem, gente, esse negócio dessa tecnologia moderna é tão bom, mas não consegui descobrir para o que é que o abraço é uma coisa tão boa. Né? Mas eu sei, porque um espírito bom de Deus me contou. E aí o mineiro continua, né? Me contou que quando a gente abraça alguém, né, que é impossível não participar, que quem dá um abraço, aquele que recebe o abraço também abraça. Então quem abraça participa.
Quem recebe o abraço participa. Se você está triste, recebe um abraço, você melhora. E se você está doente, você recebe um abraço, também você melhora. E você fica mais alegre, quem dá o abraço fica mais alegre também. E depois ele diz, né? E o mais importante que aquele Espírito bom de Deus me contou, é que quando você abraça alguém, o problema está no coração. Não é o problema, é a solução. A tecnologia está no coração. É que quando você abraça alguém, você massageia o coração. E o seu coração também fica massageado. Mas o mais importante que me revelou aquele Espírito de Deus é que quando você abraça alguém, você fica com 2 corações. Então, Maria Diana, acha doce no mundo, começa a fazer de conta. Porque quando nós utilizamos o comportamento, nessa técnica chamada em PNL de técnica como ser, ou senão como diz o caipira, a técnica do faz de conta. Você começa fazendo de conta, mas acaba também se beneficiando. Então, procure abraçar as pessoas, entre num coral, vá fazer serviço voluntário, faça alguma coisa que te dê alegria. Mas, acima de tudo, propicie alegria aos outros, que você vai ver como você também acaba se beneficiando. Diz que a estresse bateu. Então, você vai verificar que esse estresse pode acabar indo embora. Eu já disse aqui em outros programas, uma pesquisa que eu fiz uma vez para fazer um seminário sobre saúde, doença e cura, que eu me deparei com uma afirmação de especialistas que, veja só, gratidão, alegria e esperança potencializam o sistema imunológico em 300 vezes não, 300.000 vezes. Veja só, se você for capaz de viver sempre com gratidão, alegria e esperança, é como se você fosse capaz até de se tornar imortal, né? Aí eu me lembro de Paulo de Tarso. Gratidão, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Alegria, rejubilai-vos sempre. Esperança, a fé é a esperança na certeza daquilo que não se vê. Então, se você tem alegria, gratidão e esperança, você potencializa o seu sistema imunológico. E aí, é claro, né? Não há diabetes que possa se aproximar. Esse aqui é de São João del Rei. Permite a divulgação do nome? Sim, Valdete. Gostaria de saber qual dia da semana e hora que o Dr. Adão grava os programas na TV Mundo Maior, para eu poder assistir. Eu gravo nas terças-feiras, viu, Valdete? Terças-feiras, às 11 horas da manhã. É o meu horário de gravação de programa de TV, na TV. O outro vem também, também de Goiânia. Só que aqui é da Bernadette. Permite a divulgação do nome? Sim. Ela diz: boa noite, gostaria de saber como enviar um e-mail para o programa Alma Querida e saber quando será transmitida a minha resposta, pois os programas a que assisto aqui são muito repetidos. Isso seria possível? Esse programa que passa aqui na rádio, ele também é repetido na TV. Na TV ele tem reprises. Tenho muita vontade de conhecer o Dr. Adão Nonato pessoalmente. Se preciso for, viajo até vocês, ou então me informar se algum dia ele virá a Goiânia para alguma palestra. Minha filha, você vir de Goiânia até aqui para assistir gravação de programa, né? Também gostaria de saber como adquirir o DVD dos programas Alma Querida e se tenho permissão de transmiti-lo no centro que frequento, quando faltar algum palestrante. Isso acontece com frequência. Tem sim, já falei com a diretoria, né, das instituições, tanto da rádio quanto da TV, tem sim, você tem autorização para fazer. É só entrar em contato para você adquirir os DVDs. Obrigado, agora a resposta o mais rápido possível. Está aí a sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. O e-mail agora vem de Sorocaba. Tenho dúvidas em relação à síndrome de personalidade múltipla e gostaria muito de saber qual é a visão do Espiritismo e como lidar com a pessoa que sofre dessa síndrome, pois é o caso do meu marido. Agradeço desde já. Bem, minha querida, minha alma querida, ela não permite a divulgação do nome. Síndrome da personalidade múltipla. Olha, às vezes nós ficamos presos ao passado.
e não conseguimos viver o presente. Estamos no presente, mas se eu estou com você, eu não vou ficar vivendo agora o presente de Adão Nonato com você. Eu vou ficar vivendo a situação de um senhor de escravos com você, talvez você fosse a escrava, ou se não eu fosse o escravo, você é a escrava, e isso traz múltiplas personalidades. Já convivi com pessoas assim, médiuns principalmente, você estava conversando e de repente você tinha que dizer, já não é mais ela que está falando. Já é a personalidade da penúltima encarnação, da última encarnação, da antepenúltima encarnação, daquela encarnação da Índia. Quer dizer, há pessoas que sofrem disso. E é um problema, acima de tudo, também mediúnico, que a pessoa precisa ter condições de estar lidando com isto. Às vezes, nós lidamos com personalidades do passado e que pode limitar demais a nossa vida. Eu tenho o caso de uma senhora que eu estava fazendo um seminário para idosos, né? Numa fazenda muito bonita, e um dia eu providenciei um passeio que nós íamos na parte mais baixa da fazenda para entrar na floresta e vermos um rio que tinha uma prainha muito gostosa. Quando eu cheguei com o meu carro, com os idosos que ficaram mais para trás, tinha uma senhora lá, segurada por mais 3 outras, e ela gritava, porque ela não conseguia, né, se conter quando ela viu a prainha, quando ela viu a água, ela entrou em pânico e começou a gritar. Eu me aproximei, peguei-a pela mão, pedi que as outras 3 se afastassem, me afastei um pouco com ela, sentamos-nos num tronco de árvore que tinha ali por perto e comecei a conversar com ela, que imagens ela tinha, e tive que fazer com que ela se afastasse das imagens, começasse a ver as imagens de muito longe. E a imagem que ela via era uma imagem que ela estava dentro de uma caverna, na beira de uma praia. Como é que você foi parar nessa caverna? Ela dizia, eu me afastei da minha família. Por que sua família onde está? Estava na praia também. E eu comecei a andar para ficar longe deles. Eu não sou muito sociável. Nessa encarnação também ela ainda não era. Casada, separada, longe dos filhos, longe dos irmãos, das irmãs, vivia sozinha. E aí ela se afastou da família e começou a andar sozinha na praia. Descobriu uma caverna na beira da praia. Entrou na caverna. Deitou-se de costas e ficou olhando, a caverna era baixinha, ela entrou quase que rastejando, e ficou olhando para a praia, e a maré estava subindo. E ela ali tomando conta para que quando a água estivesse chegando ali perto, ela sair da caverna. Acontece que caiu o teto da caverna nas pernas dela, ela ficou sem poder se mexer. E a água subindo, aí ela começou a gritar, mas ninguém a ouvia, porque a família estava longe, ela havia se afastado. Veja como é que o plano espiritual faz para a gente se desenvolver, né? Para ela ter que se enfrentar. Naquele momento ela queria estar perto da família. Mudou totalmente a atitude mental, queria a família perto. Mas não adiantou os gritos. E ela estava certa de que tinha morrido afogada, por isso ela tinha medo de água agora. Mas, na sequência, ficou evidente que ela não tinha morrido afogada. O teto da caverna caiu sobre ela. Foi enterrada viva. Mas o que ficou foi a imagem da água subindo. Nem ela ser enterrada viva, isso não afastou aquela imagem da água subindo. E ela tinha medo de água agora. Medo de chuva, medo de trovão. Eu fiz com que ela fosse se aproximando da imagem, até que eu fiz com que ela passasse várias vezes pela morte. Ela conseguiu entrar no corpo e vivenciar aquilo. Quando você assiste um filme de terror várias vezes, você passa a dar risada dele. Depois de algum tempo, depois de alguns procedimentos, ela ficou bem. Ela voltou, fez com que ela voltasse. Arregaçou a perna da calça, né? Eu também, e entramos os 2 naquele riozinho. E ela punha a mão na água e jogava água no rosto, levantava e gritava de alegria, porque aquela senhora com mais de 50 anos nunca tinha entrado numa praia. Veja do que é capaz de fazer conosco a nossa mente, em razão das nossas experiências do passado. Quantas e quantas vezes isso aparece na terapia de vida passada? Nós fazemos isso, né? Quando as pessoas têm um problema nesta vida, e às vezes passa uma, passa outra personalidade, e estão todos vinculados ao passado. E nós precisamos nos libertar para ir para frente. A gente volta a falar mais depois do intervalo. Agora vou fazer o intervalo, já voltamos.